Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7. João, capítulo 7. Nós vamos ler o verso 53, depois o capítulo 8, do verso 1 ao 11. João, capítulo 7, verso 53. 53 está bem pequenininho aí, acima do primeiro versículo. Na minha Bíblia tem uma divisão. Na sua Bíblia tem essa divisão? O verso 53, eu acho que o verso 53 aí, em algumas versões foram divididas a parte B do verso 52. Na minha versão, o verso 53 diz assim: e cada um foi para a sua casa. Lá no finalzinho. Na sua Bíblia tem isso aí? Então vamos ler o 52. Não, 53 mesmo. E cada um foi para a sua casa. Capítulo 8, verso 1. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Eu vou ler de novo. E cada um foi para a sua casa. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, escrevia. Então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem o que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Oremos. Senhor, a tua palavra ela é preciosa, ela é inspirada pelo teu Espírito Santo, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos exorta. Senhor, ela nos conduz no caminho do Senhor. Ela é de fato, ó Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora, ó Deus querido, fala, Senhor, através da tua bendita palavra. Que os nossos corações estejam, Senhor, preparados para ouvir, Senhor, a tua mensagem. Fale, Senhor, os nossos corações através do teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Senhor, a tua palavra diz que não há um justo sequer. A tua palavra diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas a tua palavra também diz: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E a tua palavra diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Tema da mensagem: Jesus e a mulher adúltera. Na verdade é um texto talvez um pouco difícil, porque ao ouvirmos esse texto é uma coisa triste, né? O relato desse texto ocorreu após uma agitada demanda acerca de Jesus por parte dos fariseus. Então, em dias de celebração da festa judaica, estava havendo ali na cidade de Jerusalém a comemoração da festa dos tabernáculos.
Pessoas de todas as localidades estavam em Jerusalém. A cidade estava cheia. E Jesus estava ali, e ele estava sendo perseguido pelos líderes do judaísmo. Jesus era procurado na festa pelos judeus. É o que diz o verso 11. Jesus era procurado na festa pelos judeus. Havia grande murmuração acerca de Jesus. E já no meio da festa, Jesus sobe ao templo e passa a ensinar. Verso 14. Jesus sabia da intenção do coração daqueles homens. Aqueles homens procuravam matar Jesus. Aqueles líderes religiosos tinham ódio de Jesus. Aqueles líderes religiosos tramavam e tinham a intenção no coração de matar Jesus. E há então uma discussão entre Jesus e muitos ali, verso 20. Contudo, a palavra de Deus diz que muitos creram nele, verso 31. Posteriormente, a liderança religiosa, que são os principais sacerdotes e fariseus, mandaram guardas do templo para prenderem Jesus, verso 30. Mas tal intento não acontece, verso 44 a 45. Assim havia certa disputa entre o povo, porque uns diziam que Jesus era o Cristo, outros achavam que Jesus era o impostor, verso 40 a 43. Então nós percebemos até mesmo uma discussão entre os religiosos. Um deles chamado Nicodemos, discutiam com os demais, verso 46 a 52. E os que fizeram a divisão, no caso aqui do capítulo, do versículo na Bíblia, eles erraram. Eles cortaram o último verso do capítulo 7. O último verso do capítulo 7. Se a sua segunda parte, no caso de cortando, passa para o verso 8. Na verdade, então, aqui o verso 8 é como se fosse continuação do verso 7. No qual afirma que posteriormente, aquela discussão, cada um foi para sua casa. Isso na realidade acontece, eu estou falando do verso 7, mas é o 52, irmãos, eu estou falando do verso errado, é o 52. Então aqui fala que cada um foi para sua casa. Mas acontece que Jesus Cristo, ele vai para o Monte das Oliveiras. Havia no pé do Monte das Oliveiras um local chamado Horto ou Jardim do Getsêmani. Segundo os estudiosos, e isso é verdade, há uma gruta ali no Jardim do Getsêmani. E Jesus, segundo alguns estudiosos, costumava passar a noite naquele local. É interessante que outro dia passou a imagem daquela região. No pé do Monte das Oliveiras, um horto chamado Jardim do Getsêmani. E Jesus costumava passar a noite ali, quando ele não ia se hospedar, por exemplo, na casa de alguns que ficavam em Betânia. É interessante que no outro dia pela manhã, Jesus começa a ensinar o povo, e naquele dia algo inesperado acontece. Eu vejo aqui a dureza do coração do homem, irmãos. Uma mulher que foi apanhada em adultério, ela é conduzida a Cristo. Olha o que diz o verso 3. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Olha, mestre, Moisés nos ordena que tais sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? É interessante, eles estavam armando uma armadilha para pegar Jesus. A dureza do coração daqueles homens que se diziam servos de Deus. Uma mulher casada, e ela estava naquela festa, a festa do tabernáculo. Observe o quadro, a cidade cheia de gente. E na festa do tabernáculo, o que eles faziam? Montavam barraquinhas eram construídas. A cidade era infestada de barraquinhas construídas com ramos. Havia barraquinhas nas lajes da casa, no eirado, aliás, na eira, no eirado, na laje. Eira é lugar de beneficiar trigo, eirado é teto. Havia essas cabaninhas feitas no teto das casas, no meio das praças, nas ruas. A cidade estava cheia dessas cabanas, porque o povo estava durante uma semana toda festejando a festa dos tabernáculos, para lembrar o período que aquele povo passou peregrinando no deserto, Então, nós observamos aqui que uma mulher foi pega no ato. E essa mulher
casada, ela foi levada à presença de Jesus. É interessante que observarmos que tal ato certamente fora cometido no decorrer daquela festa, pois havia naquela ocasião muita alegria, muito júbilo, muita música, e havia também muita bebedeira de vinho, não é? E o comentarista diz que certamente algo saiu do controle, e havia aquelas cabaninhas, e havia então aquele pecado foi cometido, algo ilícito. E de fato, segundo a lei de Moisés, havia uma penalidade, que tais pessoas, não está falando mulher, ela está falando tais pessoas, o homem e a mulher, que fosse apanhado neste ato, eles deveriam ser mortos por apedrejamento. E é interessante aqui que os escribas não estavam preocupados em cumprir a palavra de Deus. Aqueles homens não estavam preocupados se aquilo era uma afronta a Deus. Aqueles homens queriam testar Jesus. O comentarista R.N. Champlin, ele diz o seguinte, abre aspas: a acusação de adultério só se torna legal se fosse confirmada por duas testemunhas, segundo Deuteronômio 19:5. E embora no caso aqui o marido pudesse suspeitar de sua esposa, se ele suspeitasse e denunciasse, isso também era válido como acusação. E o termo grego aqui compara este ato pecaminoso daquela mulher como um furto, porque na realidade ela estava roubando, como se estivesse roubando a propriedade de outrem. E aqui nós vemos o seguinte: os escribas e fariseus, conhecedores da lei, sabiam que aquela mulher que fora pega no ato do adultério, ela era ré de morte por apedrejamento. Entretanto, não foi o zelo de Deus que motivou seus corações, mas trazê-la diante de Jesus. A dureza dos seus corações motivou a trazer aquela mulher. E eu observo a tristeza. Imagine aquela mulher sendo arrastada pelas ruas. Imagine aquela mulher trazida diante de Jesus por aqueles homens de coração duro. Certamente muitos xingavam aquela mulher. Certamente muitos queriam ser um daqueles que estariam tacando a pedra. Mas é interessante nós observarmos que Jesus simplesmente, ele estava sentado, porque ele é rabi. Naquela época os rabis ensinavam sentado. Hoje o pastor fica em pé para ensinar ou para pregar. Naquela época era o contrário, ficava sentado. E Jesus já estava sentado. Eles chegam com aquela mulher e eles falam: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante. Mestre, Moisés manda que tais sejam apedrejadas. E o Senhor vai fazer o quê? E o Senhor vai mandar o quê? É interessante que se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher de qualquer maneira, muitos ali diriam: ô homem duro de coração, esse homem impiedoso. Mas se Jesus falasse: não, ninguém taca pedra na mulher, Jesus seria acusado de não cumprir a lei de Moisés. E agora o que fazer? Eu vejo algo tão sábio aqui. Jesus abaixa, continua, escrevendo na terra com o seu dedo. Se Jesus simplesmente mandasse apedrejar, estaria demonstrando falta de misericórdia. Mas por outro lado, se Jesus impedisse o apedrejamento, estaria contra a lei. Seria acusado de ambas escolhas eles seriam acusados. Mas eu quero observar o segundo ponto, que uma mulher pecadora, mesmo merecendo a morte, foi alvo da misericórdia. Misericórdia de Deus, misericórdia de Jesus. Irmãos, nós somos esses pecadores. Nós somos esses que mereciam ser apedrejados, porque a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, e a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz também em outra versão: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a palavra de Deus diz ainda em outra versão: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olhando para o texto, nós vemos que aquela mulher, ela cometeu algo muito sério. Não é que ela não havia feito algo errado, ela havia cometido algo muito sério. Se você depois quiser dar uma olhada na sua casa, leia Levítico 20, verso 10. Se você quer depois ler na sua casa, leia Deuteronômio 22, 22.
Nesses textos, tanto homem como mulher envolvidos nesse adultério ou em adultério deveriam ser condenados à morte, segundo a lei mosaica. Em Deuteronômio 22, 23 e 24, Deuteronômio 22, do 23 ao 24, especifica o tipo de morte: apedrejamento ou morte triste. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver alguma cena desse jeito. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo que passou num jornal uma certa época, de uma pessoa pega, enterrada pelo meio, com as mãos para baixo. Toda a tribo ali na África começou a apedrejar aquela pessoa, e ela morreu sem ter condição de reagir, nem de correr, nem de nada. É uma morte muito triste. Pedradas. É bem provável aqui que nesse caso também a morte daquela mulher seria por apedrejamento. O comentarista Champlin diz que, segundo literatura rabínica, a morte também poderia ser por sufocação, estaria sendo válida. Mas de qualquer maneira, meus irmãos, era algo muito triste. Em plena festa, uma mulher foi pega em pecado. Mas quem nunca pecou? Não era aqueles acusadores verdadeiros defensores da lei? Eram. Aqueles homens estavam importando, de fato, em cumprir a lei mosaica? Claro que não. Na verdade, poucos se importavam em cumprir lei alguma. Aqueles homens também poucos se importavam com a vida daquela mulher. Aqueles homens poucos se importavam com o que aconteceria com aquela mulher. E o que os motivaram então? O motivo foi: queremos matar Jesus, queremos destruir Jesus. O ódio que tinha em seus corações estavam então os motivando a incriminar uma pessoa. Queriam ver Jesus morto. Se Jesus mandasse matar ou não aquela mulher, pouco importava. Os religiosos tinham Jesus como sendo uma ameaça ao seu poder político e religioso. E a palavra de Deus, no verso 7, diz aqui: Jesus, então, de uma maneira muito sábia, verso 7, ele vai dizer: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Tem alguém aqui que está sem pecado? Atire a pedra, seja o primeiro. Jesus não disse para não atirar pedra, mas Jesus disse: vocês têm condições de fazer isso? Faça. Quem é aqui que está sem pecado? Quem é aqui que nunca pecou? Quem é aqui que tem condições de tacar uma pedra? Não que aquela mulher estivesse correta, mas que aqueles homens de igual modo estavam em pecado. Jesus queria mostrar que aqueles homens de igual modo estavam em pecado. É interessante que um certo comentarista, o Tolkien, ele diz o seguinte, abre aspas, ele diz assim: é fato historicamente confirmado que naquele tempo muitos rabinos proeminentes viviam vida torta em adultério. Certamente, irmãos, muitos daqueles que estavam acusando aquela mulher secretamente também estavam cometendo o mesmo pecado. E eles então começaram a sair um a um, desde o mais velho até o mais moço. Por quê? Será que porque eles temeriam Jesus, estavam temendo Jesus? Será que eles estavam com medo de que Jesus levantasse a sua ficha? Jesus sabia tudo o que acontecia. Jesus é o Senhor, Ele sabe o intento do coração do homem. Será que aqueles homens saíram um a um com medo de Jesus revelar sua podridão? Jesus, sendo filho de Deus, ou o próprio Deus, tinha todo o direito também, por outro lado, de exigir acusação. Ele não é filho de Deus? Não foi por ordem de Deus que essa lei foi feita? Se Jesus, como sendo filho de Deus, ele tinha todo o direito de falar: pode apedrejar, essa mulher não merece mesmo viver. Foi isso que ele fez, irmãos? É muito fácil tacar pedra, é muito fácil acusar os outros, é muito fácil apontar o dedo para o irmão, é muito fácil falar: você fez isso, porque você é isso ou aquilo. É muito fácil apontar dedo. Difícil é olhar no espelho. O ser humano tem mais facilidade de apontar o dedo do que olhar no espelho. O ser humano tem mais fácil de falar assim: fulano de tal fez isso, como se a pessoa fosse o tal.
João 8,11, vamos dar uma olhadinha, por favor. Vamos ler no 10 e 11. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Sabe que Jesus não sabia? Sabia. Eu penso que Jesus queria fazer aquela mulher pensar um pouquinho. Jesus sabia de tudo que estava acontecendo. Jesus não era bobo, e não é. Mulher, olha o termo que Jesus chama aquela senhora, mulher. Se você for pesquisar, esse termo aqui é um termo honroso. Quando Jesus estava na cruz, Jesus se dirige à sua mãe dizendo: mulher. Chamar uma senhora de mulher naquela época era um termo honroso. Era como se fosse algo mais ou menos assim. É lógico que está em desuso, né? Chamar alguém de madame, está em desuso. Mas é como se Jesus estivesse dizendo madame, quer dizer, Jesus estava elevando essa mulher. Jesus estava como que valorizando essa mulher. Jesus não chama ela de meretriz, Jesus não a ofende, Jesus chama ela de mulher. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Jesus não espera nem a resposta, e Jesus entra com outra pergunta: ninguém te condenou? Jesus estava querendo fazer ela pensar: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a resposta vem: ninguém, Senhor. Ela entendeu: ninguém, Senhor. E o que Jesus diz a ela? Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Aquela mulher recebeu uma nova oportunidade. Jesus é o Deus da oportunidade. Ele quer que nós nos arrependamos, que abandonemos o pecado. Jesus não expulsou aquela mulher da sua presença. Jesus também não disse que ela fez nada certo. Está subentendido aqui que ela havia errado feio. Tanto é que Jesus diz: não peques mais. Pode ir, vai e não peques mais. Houve perdão, né? Eu quero concluir dizendo: acusadores podem até tentar nos acusar. Muitos podem até tentar te caluniar, é pior ainda. Mas Jesus, Ele está vendo todas as coisas. Jesus sabe a intenção dos corações. Jesus é misericordioso. Jesus olha para você com ternura. Jesus olha para você com amor. Talvez as pessoas não te amem tanto. Jesus te ama. Talvez as pessoas não compreendam as suas lutas. Jesus compreende. E Jesus quer que você se arrependa e não peques mais. É interessante que a acusação ou a condenação sobrevém quando os homens preferem ignorar a lei de Deus e permanecer no seu pecado. Hoje pela manhã nós pregamos no capítulo 1 de Salmo 1. E lá diz que o ímpio não subsistirá na congregação dos justos. Isso quer dizer que ele não subsistirá, ele não pertencerá à congregação dos justos, e ele não subsistirá no grande dia do juízo de Deus. Elicote também diz, abre aspas: o perdão de Deus não nos condena. Você crê nisso? O perdão de Deus não nos condena. Jesus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele não trata as pessoas da mesma forma como aqueles homens trataram aquela mulher. Ele trata com amor, com decência, com consideração. Muitos de nós tratamos do perdão do modo rancoroso. Eu perdoo, mas eu não quero ver nem pintado de ouro. Não é assim que muitos dizem? Às vezes nós tratamos do perdão de modo rancoroso, tão frio, tão duro. E nós muitas vezes preferimos acusar do que amar e perdoar. E Jesus nessa noite está nos dizendo a respeito do perdão. Talvez algum irmão te feriu, talvez algum irmão pecou contra você, mas você precisa aprender com Jesus a perdoar.
Não guarda mágoa, não, perdoa. Porque a mágoa só vai causar tristeza e dor no seu coração, e você que vai pecar. Mas a partir do momento que você perdoa, você ama e você perdoa, Jesus então nos dá nova oportunidade de restaurar a vida. Jesus não esconde a gravidade do problema do ser humano, mas Jesus mostra a solução, mostra o caminho. Jesus ele não passa a mão na cabeça de pecador, mas Jesus perdoa e mostra o caminho direito. Ele dá uma nova oportunidade àquela mulher, ele dá uma nova oportunidade a você hoje. E aqui nós vimos o objetivo de Jesus, que é restaurar a vida e não destruir vida. Jesus não quer arrasar ninguém, Jesus quer te perdoar e Jesus quer te salvar. Jesus quer te mostrar o rumo certo. Pessoas precisam do perdão de Jesus mais que tudo na vida. Pessoas precisam do perdão. Você precisa de perdão. Você tem nova oportunidade em Jesus. Se aproxime de Jesus e se arrependa dos seus pecados. Aquela mulher foi levada até Jesus Cristo de uma maneira tão dura, tão triste. Eu imagino aquela mulher sendo arrastada pelos cabelos. Eu imagino aquela mulher sendo talvez agredida fisicamente com tapas, com chutes. Eu imagino aquela mulher sendo ofendida com palavrões. Eu imagino aquela mulher desprezada por todos. Eu imagino aquela mulher sendo tratada como um cão. Porque quando a pessoa diz que quer matar, gente, isso é a pior coisa do mundo, alguém falar que quer te matar. Alguém falar que quer te matar, eu não sei se alguém já te disse isso. Eu não sei se você sabe o que é isso, alguém chegar na sua cara e falar de te matar. Isso é muito duro, dói. E aquela multidão queria destruir a vida daquela mulher, mas principalmente matar Jesus. Agora, uma coisa que eu olho para esse texto e observo: o ponto positivo de tudo isso que aqueles homens maus fizeram foi que eles conduziram aquela mulher até Jesus. Aquela mulher teve a condição de chegar aos pés de Jesus, porque Jesus é a única esperança. Aquela mulher foi conduzida. Esse foi o ponto positivo naqueles homens, que mesmo tendo tantas intenções malignas, acabaram por levar aquela mulher à presença santa do Senhor Jesus. E você hoje pode usufruir do perdão de Jesus. Basta você se arrepender, basta você abrir o seu coração para o Senhor, basta você ir e não pecar mais. Vá e não peques mais. E eu digo para você também: não acuse mais. Muitos vivem a vida toda apontando o dedo e acusando. Perdoe e se deixe ser perdoado por Cristo. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, como diz aquele cântico, Senhor, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Senhor, nós estamos aqui nessa casa de oração, porque nós marcamos o encontro, Senhor. Olha essa chuva maravilhosa que o Senhor nos dá. Senhor, Tu nos dá também o perdão. Tu nos dás a possibilidade de sermos perdoados. Oh Senhor, eu lembro de uma história, Senhor, da Tua palavra, daquela mulher que foi dita ser pecadora, aquela mulher que entrou na casa de Simão, o fariseu, aquela mulher que chorava, limpava os pés de Jesus com seus cabelos, e o fariseu acusando aquela mulher de ser uma pecadora. E pensando de Jesus, se esse fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher que está enxugando seus pés e chorando sobre os seus pés. Senhor, eu não sei quem é aquela mulher, não sei nem mesmo se é esta mulher, mas uma mulher pecadora derramou lágrimas nos pés de Jesus, enxugou os seus cabelos e ungiu Jesus com óleo, com bálsamo. Oh meu Deus, que nós possamos, ó Pai, entender que nós somos pecadores, mas somos pecadores, ó Pai, que temos a convicção, a certeza e a oportunidade de ser perdoados por Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra ache guarida nos nossos corações. Senhor, que quando sairmos desse culto, meu Pai, possamos sair, ó Deus, repletos de alegria,
porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus nos perdoou. Senhor, às vezes Satanás quer tentar, Senhor, fazer o povo lembrar dos seus pecados. Às vezes Satanás, ó Deus, quer acusar, e às vezes ele usa até pessoas para acusar, meu Deus, mas que não venha haver mais acusação sobre aqueles que de fato se arrependeram, ó Deus, porque a Tua palavra diz: mas a todos que creram, meu Deus, a Tua palavra diz que deu-lhes o poder de se tornarem filhos, e esses filhos, ó Pai, são herdeiros, ó Deus. A Tua palavra também diz em Romanos que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Tua palavra diz em Romanos 5:1: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra também diz em Romanos 8:1: porque agora nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Pai, que nós possamos nos perdoar. Senhor, cura-nos, ó Deus. A Tua palavra diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, pois Tu és o meu louvor. Pai, que nessa noite venha haver, ó Deus, perdão. Que nessa noite, meu Deus, venha haver, ó Deus, perdão, tanto do Senhor para conosco, como de nós mesmos para conosco mesmo. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Teu Espírito Santo, Pai, venha vivificar os corações. Ó meu Deus, traga-nos arrependimento. Se há algum pecado oculto, se há algo que, Senhor, não foi confessado ainda, que nessa noite venha haver, ó Deus, arrependimento, mudança de rumo, venha haver, ó Deus, nova oportunidade. Senhor, a Tua palavra diz, ó Deus, vá e não peques mais. A Tua palavra diz, ó Deus, vá e não peques mais. Jesus diz que também não nos condena, vá e não peques mais. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém.